E nesse encontro, eu ainda cheguei apreensiva, assim, porque eu tava com medo, gente. Porque eu saí daqui com medo. Eu saí daqui chorando, porque eu cheguei no meu pai, pai, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui porque eu tô com medo. Eu tinha medo do que o Espírito Santo podia fazer comigo. Porque... Porque já fazia tempo, sabe? Que eu não sentia aquele calor dentro de mim, que era gritar, sair correndo, chamando Jesus. O amor de Deus, realmente. E aí, nesse encontro, eu cheguei lá, gente. Sexta-feira eu cheguei assim, Jesus, ó, se esse encontro aqui eu não receber do Senhor, eu desisto. E com 15 anos eu dizendo isso, né? Mas tá tudo bem. E aí, eu já passei por outros encontros. E, tipo, parecia assim, algo momentâneo, nada mais acontecia. Mas nesse encontro, a primeira palavra, assim, eu ainda fiquei muito... Jesus, eu não vou me mover, não vou deixar nada acontecer, porque eu sei que você vai falar, vai fazer, e eu não tô pronta para receber o que você vai falar. E aí, na terceira palavra, eu já senti algo diferente, eu já senti o amor de Deus, eu já sentia um calor queimando. E na última palavra de ontem, que foi sobre o amor de Deus, eu realmente tive um encontro com Deus. E me marcou muito, porque me trouxe perspectiva de vida. Eu liberei perdão para as pessoas assim que eu machuquei e eu não tinha pedido perdão, tanto que depois, né, gente? E as pessoas me machucaram, mas eu falava assim, não, o meu orgulho é maior que qualquer coisa. Eu sou capaz de qualquer coisa com o meu orgulho, sem pessoas. E eu liberei perdão, e hoje eu já consigo chegar em pessoas, falar novamente do amor de Deus, sem dificuldade nenhuma, e socializar. É isso. Amém. Boa noite, gente. Meu nome é João Pedro. Não sou dando muito tempo aqui na videira, mas eu fui para o encontro sem nenhuma expectativa, porque meu líder e um amigo meu me chamaram. Aí eu falei, vamos, né? Não vai acontecer nada demais. Aí eu não botei muita fé. Nas primeiras palavras eu, né, só segui o fluxo, mas na terceira, que foi a de libertação... A terceira, que foi de libertação, aí eu realmente consegui sentir a palavra, o Espírito Santo falando comigo. Nisso eu comecei a prestar mais atenção e na oração da terceira palavra, eu me libertei. Eu aprendi a falar em línguas nessa última. Eu consegui sentir tudo que Deus pode me proporcionar. E agora eu quero estar mais perto dele. Aleluia. Boa noite, meu nome é Matheus. Acho que bastante gente já me conhece aqui. Sou muito famoso. Mas aí eu fui para esse encontro e o negócio foi louco. A palavra ali do Espírito Santo, a Joyce e o Vinícius começou a ministrar, comecei a tremer e cair no chão. Você é louco, nem viu o que aconteceu. E aí veio umas palavras estranhas na minha cabeça, só soltei. Aí foi isso. E aí é isso. Brigadão, hein? Seu filho de Jaime. Pra quem não conhece o Matheus nasceu aqui dentro dessa igreja. Praticamente. Boa noite, igreja. Eu me chamo Alisson. E eu poderia falar 1001 coisas do quão bom foi esse encontro. Mas só quem experimentou sabe do que eu... sente, sabe? A cada apelo, a cada palavra, a cada ministério lá no encontro, eu consegui sentir a presença de Deus cada vez mais e mais. E eu só queria agradecer, primeiramente, a equipe, cada um da equipe, a Jesus Cristo, por me amar cada vez mais e mais, mesmo eu pecando todos os dias, falhando. Ele nunca deixou de me amar. E a terceira, uma pessoa especial, que eu conheço há mais ou menos uns 3 anos, que desde então corta o meu cabelo todos os sábados. E há 3 anos essa pessoa me convida a voltar para a videira, né? Porque eu já fui da videira há muito tempo atrás. E há 3 anos ela fala, vamos para a célula. E eu nunca não fui, né?
E eu queria agradecer você, Gabriel, meu barbeiro e agora meu líder de célula. E só para terminar, eu queria dizer que você e Jesus Cristo salvou a minha vida. Obrigado. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Ó, você que está em pé aí, se quiser sentar aqui, pode subir aqui. Se você quiser sentar aqui, ó, tem muito lugar aqui. Eu acho que tem um problema sério com essa primeira fileira aqui, que ninguém senta nela. Boa noite, gente. Então, não sei o microfone. Não. Então, para começar, para eu fiquei bastante tempo bem afastada da igreja. Comecei, tipo, aí bem de vez em nunca eu ia. E eu achei que esse encontro poderia ser uma boa oportunidade para reconectar, tipo, sentir, voltar, sabe? Tipo, só que, tipo, foi uma guerra para conseguir ir para esse encontro, porque meus pais não estavam querendo deixar de jeito nenhum eu ir. Não estavam deixando, mas eu tava... Mas eu... O que eu sofro aqui? Verdade. Tá. Eu fui para esse encontro querendo me reconectar com Deus, com coisas assim, mas eu fui com muita pouca expectativa, porque na minha cabeça eu não mereço e muito menos ia conseguir merecer o amor de Deus. Eu não acho que eu esteja merecendo. Não acho que eu ia conseguir. Eu sou muito fechada, eu não consigo me abrir. Parece que nem com Deus eu não consigo me expressar, eu não consigo dizer o que eu sinto, o que eu penso, eu não consigo de jeito nenhum. E isso é algo que me perturba muito. Eu acho que não. Amém, amém, gente. Ai, consegui. Amém, amém, gente, amém, amém. Amém, não. Você foi para esse encontro que você falou que foi muita guerra, foi muita luta, seus pais não queriam ir, mas você conseguiu ir. E lá, você conseguiu entender que você é amada de Deus? Eu acho que sim, mas ainda... E aí, vai permanecer firme no Senhor? Vai? Valeu a pena? Você crê que você é amada? Amém. Então, glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, deixa eu falar algo aqui para você. Você que às vezes está nos visitando ou é membro dessa igreja,
Quando nós falamos de guerra espiritual, às vezes você entende que guerra espiritual é por alguma necessidade sua, alguma área da sua vida, mas guerra espiritual é quando você se posiciona para buscar as coisas lá do céu. Sabe, não tem guerra para as coisas naturais. Para as coisas naturais, para as coisas comuns, quando você está buscando as coisas aqui da terra, a única coisa que tem é ser escravo. Esse jejum, exatamente, esse livro do jejum de 21 dias, nós estamos falando da restituição financeira, mas como eu estava falando, a restituição financeira é só uma área das nossas vidas. Então deixa eu tentar te explicar rapidamente aqui, porque tomaram meu tempo. Mas vamos lá. Fala para o teu irmão assim, fala assim, você só padece se você não tiver conhecimento. Então a palavra de Deus diz, meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. E eu tenho ministrado e tenho compartilhado esse livro, porque como eu falei para os irmãos aqui, é um livro que tem duas faces, é o mesmo jejum, é o mesmo material, mas ele tem dois alvos. O primeiro é poder de Deus, fala para Deus assim, poder de Deus. E o segundo é conhecimento. Os dois andam juntos. Mas se você tem o poder de Deus, mas também não tem o conhecimento, você fica andando em círculo. Mas se você também tem o conhecimento e não tem o poder de Deus, passa a ser natural. Então você precisa do poder de Deus e do conhecimento de Deus. Quantos estão me entendendo até aqui? Diz amém. Então, nesse jejum especificamente, se você não está fazendo, eu queria desafiar você a começar fazendo, porque o que nós aprendemos essa semana nesse livro foi que é o seguinte, fala para eu assim, riqueza é coisa séria. Fala para eu assim, dinheiro é coisa séria. E muita gente trata dinheiro, trata a riqueza como se fosse algo comum e natural. Não é não. Porque, presta bem atenção, o dinheiro ou a riqueza, né, a Bíblia fala que é a única coisa que vai rivalizar com você, com Jesus, com Deus. A palavra de Deus fala lá em Lucas, abre para mim, projeta aqui para mim, Lucas capítulo 16, verso 13. Lucas 16, verso 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas versões falam de mamon. Então, não dá para servir Deus e as riquezas. Aí você pode falar assim, pastor, eu não sirvo as riquezas, mas numa certa medida eu e você nós servimos. Porque a palavra de Deus fala que a única coisa que vai competir com a eternidade é as riquezas. E aí a palavra de Deus fala que... alguém aqui já viu falar em Lúcifer? Lúcifer é um anjo de luz. Era um querubim ungido, da guarda real, da guarda do rei, da casa do pai. Ele estava lá. E a Bíblia diz que ele se corrompeu. Quem corrompeu ele? Quem corrompeu ele? Mamon, as riquezas. Eu vou te dar outro exemplo de outro que foi corrompido na palavra de Deus pelas riquezas. Começou muito bem e terminou muito mal. Saul, fala assim, Saul começou muito bem. Saul não tinha nada. A palavra de Deus diz que Saul estava caçando as jumentas do pai. Era alguém que não tinha expectativa nenhuma, nada. Mas Deus o levantou. E a Bíblia diz que ele foi ungido por Samuel, foi transformado num novo homem, cheio do poder de Deus, começou a profetizar. Não tinha nada. Mas a palavra de Deus diz que ele conquistou, começou muito bem. Criou um dos maiores exércitos da terra. Só que ele começa como o exército do Deus vivo, o exército do povo de Israel. Mas termina a vida como o exército de Saul. E a palavra de Deus diz que ele começa bem, mas ele termina muito mal. Por quê? Porque ele começa a servir ao Senhor e termina servindo a si mesmo. Por quê? Porque ele ficou próspero, porque ele ficou rico, porque ele ficou famoso, ficou conhecido. E toda essa fama, todo esse poder, ao invés de ser dado a Deus a glória, dado a honra ao Senhor, porque foi Deus que deu, ao invés disso ele levantou estátua para si. E aí você vai pegar vários exemplos na Bíblia de homens que começam bem, cheios de Deus, mas se corrompe. Outro, Judas, fala assim, Judas. Quantos já viu falar em Judas aqui? Judas andou direto com Jesus. Ele tinha acesso a Cristo. Mas a Bíblia diz que ele era um ladrão, que ele roubava da bolsa. Sabe, a palavra de Deus diz que um dia Maria
ela foi servir, né? Jesus adorando o Senhor com vaso de alabastro. O que Judas falou? Qual foi a frase, Salgado? Nossa, que desperdício. Que desperdício. Poderia ter vendido e dado aos pobres. Eu ia compartilhar todo o capítulo, toda semana, fazer um resumo, mas não vai dar tempo. Então vou ficar com a parte de Judas, que foi o capítulo de ontem. Sabe, Edson Filho está ali, né? Ele falou que foi um dos encontros de mais guerra dele, né? Por que é guerra? Porque isso aqui faz parte da eternidade. Nós não buscamos riquezas aqui para a terra. Nós não nem ligamos, como igreja, para riquezas aqui na terra. A nossa busca é para a eternidade. Nós buscamos o tesouro do céu. Mas é fato que nós precisamos de dinheiro aqui na terra. Precisamos de recursos aqui na terra. Mas os nossos recursos não é para glorificar o homem, não é para exaltar o homem, ou não é para criar monumento para nós aqui na terra. É para exaltar o nome do Senhor. Esses jovens e adolescentes, eles, antes de sair daqui, aliás, no começo do semestre, quando nós fazemos a agenda do sítio, eles já entram o semestre devendo no mínimo 30 mil reais. 30 mil reais. É ou não é, pastor? Porque um encontro desse gastou quanto no final de semana? 22 mil. 22 mil. Deixa eu te mostrar para você que muitos têm mamon no seu coração e nem conhecem, nem sabem. Porque todos nós temos uma parte de Judas dentro de nós. Infelizmente. Judas aponta para a nossa carne. Aí nós precisamos, para realizar um encontro como esse, porque o encontro não é para fazer baile funk, não é para fazer campeonato de futebol, não é para uma banda de piscina. O encontro é para pregar o evangelho, é para falar do amor de Deus, é para chegar no final e essas pessoas aqui, ó, alguém de 13, 14 anos falar, eu sofri muito na vida, eu falo, mas meu Deus do céu, nem começou ainda. Mas eles precisam ouvir de Deus, precisam ouvir da palavra de Deus, precisam crescer em graça, vida. Só que isso custou 22 mil. 22 mil reais. Você acha que alguém, na sua sã consciência, que não é movido por Deus, vai assumir uma dívida de 22 mil sem ter ninguém para levar para o encontro e sem ter nenhum centavo? Se não for movido por Deus? Não vai. E não é para fazer encontro de adulto que consegue pagar, não. É para fazer encontro de adolescente que a maioria nem trabalham, nem tem dinheiro. Mas aí, quando a gente fala assim, olha, custa 200 reais. Nossa, que desperdício. Está muito caro. Sabe, essa é a parte do Judas. É quando você está fazendo algo para Deus, que exige fé, exige oração, exige jejum, exige posicionamento, mas sempre vai ter alguém do seu lado falando, nossa, para que isso? Está ganhando dinheiro. Essa igreja só fala em dinheiro. Sabe, o Judas é assim que ele trabalha. O Judas, quando vê a obra de Deus sendo feita, e às vezes investimento, a pessoa sempre vai olhar e falar, não, poderia vender e dar para os pobres. Poderia fazer muitas coisas com isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Só sabe o valor que tem isso quem tem olhos para os céus. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, eu quero dizer para você, eu me orgulho, eu admiro muito esses jovens aqui da igreja. Por quê? Porque eles não têm medo de fazer. Não têm medo de trabalhar. Não têm medo de aceitar desafios. Não tem medo de assumir dívidas sem ter o que pagar. Não tem medo, sabe por quê? Porque busca a primeira coisa dos céus. Nós somos uma igreja de vencedores. Fala para você assim, nós somos uma igreja de vencedores. E dinheiro para nós é coisa séria. Às vezes, nós fazemos coisas que até nós duvidamos. Sabe, então eu quero falar uma coisa para você. Toma muito cuidado quando, às vezes, você usa a expressão assim, nossa, que desperdício. Porque isso você não percebe às vezes. Mas quando você começa a jejuar, orar e conhecer a palavra de Deus, você vai ver que algumas expressões ofendem ao Senhor. Então Judas naquele dia, a palavra de Deus diz que estava lá num banquete. Estava Lázaro, que tinha acabado de ressuscitar. Estava lá também Simão, que era o leproso, que agora era o ex-leproso, estava sendo
tinha sido curado. Estava lá Marta também com o coração alegre, servindo a casa. Estava lá também, né, Maria aos pés de Jesus, quebrando um vaso de alabastro, que pela avaliação de Judas custava 300 denários, 1 ano de serviço, 1 ano de trabalho. A mulher estava, na visão de Judas, desperdiçando tempo, desperdiçando dinheiro. E qual é o problema? Presta bem atenção aqui. O problema não é que Judas, ele já tinha a mente corrompida. Jesus mesmo falou para ele: olha, seu coração já foi. O problema não é que ele estava perdido. O problema é que ele começou a contaminar todos os discípulos de Jesus também. Então eu quero falar aqui para você, falar para você assim: dinheiro é coisa séria. É a única coisa que rivaliza com o Senhor. Nós não buscamos dinheiro, estamos atrás de dinheiro para fazer obra natural, obra humana, ou para criar monumento para nós. Nós buscamos o Senhor e as outras coisas nos é acrescentada. Sabe? Então esse livro, ele vai te dar vários exemplos daquilo que você tem que fazer e daquilo que você não tem que fazer, daquilo que você não pode fazer. Uma delas é ser, Judas não é um referencial para você, mas as atitudes dele é um referencial para você não fazer. Então olha para o teu irmão e fala assim: todo Judas vai ter uma alma de piedade, mas contra a obra de Deus. Ele sempre vai falar assim: nossa, eu amo o Senhor, eu quero fazer a obra de Deus, mas não envolve igreja. Você sabe que nós temos um grande problema hoje em dia, e o número que mais cresce hoje é o número de crentes desigrejados. Eu não sei como é que pode acontecer isso. É aqueles que dizem assim: Jesus sim, igreja não. Por que ele fala Jesus sim, igreja não? Porque ele acha que igreja é lugar de aproveitador. É lugar onde pastor está atrás de dinheiro. Então quando se fala em dinheiro dentro da igreja, é um problema sério. Nós não gostamos de falar sobre isso. Mas qual é o grande problema? É que o dinheiro revela o teu coração. O dinheiro revela a que Senhor você serve. Se serve a Deus ou se serve a Mamon. Quantos aqui servem a Deus? Dão glória a Deus. Quantos aqui servem a Deus com os seus bens, com a sua vida? Dão glória a Deus aí. Vamos ver? Então, antes de terminar aqui, deixa eu fazer só uma pesquisa. Quantos aqui trabalham na vida secular? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Trabalha na vida secular, tem um trabalho, tem um emprego. Quantos aqui tem um emprego? Levanta a mão. Rapaz, os outros estão todos desempregados? Não, vamos ter que orar mais. Está desempregado? Se você trabalha, você mora aqui em Cotia e trabalha em São Paulo, alguém aqui trabalha em São Paulo? Levanta a mão, deixa eu ver. Alguém aqui pega raposo? Aleluia. Eu vou orar por você, Deus. Deus te libertar. Te libertar do demônio chamado Raposo Tavares. Isso aqui é dos infernos, aquela misericórdia. Não tem como ser de Deus essa rodovia, não. Mas vamos supor, deixa eu usar, presta atenção aqui, usar o exemplo de Raposo Tavares. Você está trabalhando não. Na Liberdade, meu Deus do céu. Liberdade. Para ele chegar na Liberdade às 7 horas da manhã, de ônibus, ele tem que sair umas 4h30, 5 horas da manhã. É ou não é? Se ele trabalhar o dia todo, ele vai sair de lá umas 5, 6 horas, vai chegar aqui às 8h30, 9 horas da noite. Então o cara, vamos supor, saiu 5 horas da manhã e chegou de volta, que horário? 9 horas. Dá quantas horas? Alguém sabe me somar aí quantas horas dá? Hã? Sabe a média? Eu vou falar da média. A média do trabalhador em São Paulo, para quem trabalha, a média de trabalho, de transporte e de vinda, mais o tempo de trabalho é de 15 horas por dia, que você gasta com o seu trabalho, com a sua vida secular, com o seu trabalho. 15 horas. O dia tem quantas horas, irmão? 24. Então sobra quantas horas? 9 horas. Sobra 9 horas.
Você soma 24 horas vezes 7 dias por semana, dá quanto tempo? Dá 168 horas semanais. São 168 horas. Você trabalha 15 horas por dia. 15 vezes 7 dá quanto? Hã? Rapaz, você é bom nas contas, hein? Dá, na média aí, são 105 horas, acho que é 105 horas. 105 horas da sua semana você dedica ao serviço, ao trabalho. Você dorme? Alguém dorme aqui? Qual é a média do brasileiro dormir? Não estou falando da média boa, não. Estou falando da média normal. Quantas horas? Meu irmão, se você dormir só 4 horas por noite, logo, logo você vai ficar igual eu, velho. A média deveria ser no mínimo 6 horas. 6 horas. 6 horas. O bom seria de 7 a 8. Aí seria o bom. Passou disso é preguiça também. Né? Mas vamos supor que você durma 6 horas. 6 horas. 15 trabalhando e 6 dormindo. Foi para quanto? 21. Sobrou quantas horas? 3 horas. O que você faz nessas 3 horas? O que você faz, irmão? Toma banho, escova os dentes, come, né? Vai alguma coisinha. Então, quem é o Senhor da sua vida? Agora, vamos para a parte espiritual agora. Você é membro dessa igreja. Quem é membro dessa igreja, dá um glória a Deus aí. E vamos supor que você é um membro de verdade. Posicionado, glória a Deus. Quem é membro de verdade aí, dá um glória a Deus. Segunda-feira é sua folga. Você não aparece da igreja. Tem uns aqui que é mais que de verdade, que eles vêm orar segunda-feira aqui, o grupo de intercessão. Glória a Deus. Né? Alguns vão fazendo seminário, glória a Deus. Mas vamos falar de um crente normal. Fala para assim, crente normal. Tem uns sobrenatural e tem uns normal. Nós somos crente normal. Se você é um crente normal da videira, terça-feira você está aqui para fazer o curso da igreja. 2 horas. Quarta-feira você é um crente normal, você quer fazer parte do discipulado, mais 2 horas. Aí quando chega na quinta-feira, você é crente de verdade. Glória a Deus, quem é crente de verdade, então glória a Deus. Você vai para a célula, mais 2 horas. E aí domingo você é crente. Você fala, não posso faltar no culto. Aí você vem no culto de domingo, mas quantas horas? 2 horas. Quantas horas deu? 8 horas por semana. Você diz que se dedica a Deus. Mas presta atenção aqui. Se você vem no curso de terça-feira, você está dedicando a Deus ou dedicando a você? Porque você vem aqui para adquirir conhecimento. Você vem aqui para aprender da palavra de Deus. Você vem aqui para ouvir a palavra de Deus. Você vem aqui para estudar. Você vem aqui para crescer em conhecimento. Então, o de terça-feira não conta. Porque quem veio para investir mesmo na obra foi o professor que veio dar aula para você. Você que veio aprender foi para a sua própria vida. É para a sua própria vida. Não tem nada. Eu estou a serviço da obra. Não está não. Você veio foi para aprender. Alguém se dedicou o seu tempo de estudar, ler a apostila, preparar material para ensinar você. Então 2 horas você fala que veio servir a Deus? Não, você veio para aprender, para desfrutar de Deus. Mas vamos colocar no pacote. Então 8 horas da sua semana, 8 horas. Vamos colocar mais 2 horas. Vou dar um bônus aí de 2 horas. De transporte, ida e vinda, né? Aquele tal. Então 10 horas por semana. 10 horas por semana você se dedica à obra de Deus. Menos que um dia de trabalho que você dedica à sua vida particular. Mas muita gente acha que a obra de Deus é pesada. Que exige demais. A igreja exige demais. Você sai 5 horas da manhã, chega 8 horas da noite, todos os dias. Pegando ônibus, sofrendo, às vezes no trânsito e tudo, trabalhando. E isso é legítimo, tem que fazer isso mesmo, glória a Deus, amém, irmãos? Mas são 15 horas por dia. E muita gente, eu falei aqui de um crente de verdade, que vem nos cursos, vem no discipulado, vem na célula, vem no culto todo domingo, dá 10 horas por semana e ele acha que é desperdício de tempo. Não se parece com Judas? Quando é para Deus, tudo é difícil.
tudo é pesado. Mas quando é para o mundo, você faz que você nem percebe. Deixa eu falar algo para você. Nós somos muito escravos de Mamon e nem sabemos. Nós somos escravos de um mundo caído e nós nem percebemos. Por isso que eu e você, nós precisamos conhecer a verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Eu não estou falando que você tem que parar de trabalhar, não. Estou falando que você tem que parar de sofrer, não. Tem que parar em nome de Jesus. Mas esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ele não conhece a palavra de Deus, e ele estava falando assim: pastor, eu não vejo a hora desse mundo ter paz. Fiquei olhando para ele e falou: não, uma hora vai ter paz. Falei: meu irmão, deixa eu explicar para você, que você não conhece a Bíblia, você não conhece a palavra de Deus. Mas o dia que o mundo tiver paz, a hora que acabou a guerra, acabou a fome, acabou a peste, não tem mais guerra, quem vai estar sentado no trono é o anticristo. Esse é o grande sinal que Jesus está voltando. Porque nesse mundo jaz o maligno. Fala assim: maligno. Esse mundo não tem jeito. Esse mundo é caído, acabou. Deus está preparando morada para nós. Jesus Cristo está preparando morada para mim e para você. Eis que vou preparar morada para vós outros. Mas vos enviarei o Consolador. Esse vai te convencer que esse mundo é pecado, é juízo e é morte. Você está me entendendo? Amém? Mas aí nós dedicamos toda a nossa vida neste mundo caído. E aí quando se fala das coisas dos céus, aí usa a mesma expressão: é tudo difícil. É tudo difícil. Vai fazer um curso: ah, não, é difícil demais, essa igreja exige demais. Vai fazer um jejum de 21 dias. Pega um livro: ah, não, é muito caro. Sabe, as expressões denunciam, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então eu não estou falando aqui que você está errado, não. Estou falando que você usa expressão, eu uso expressões que às vezes nos denuncia. Eu estou muito cansado, eu não vou para a igreja hoje porque eu estou muito cansado. Tá, quem te cansou? Mamon, escravo. Então, quando o pessoal vivia no Egito, eles viviam debaixo de escravidão. A palavra de Deus diz que Deus tirou o povo do Egito e levou para Canaã. Fala assim: Canaã. Aqui no Egito eles eram escravos. Eles não tinham como viver uma vida de prosperidade, de graça, de favor, não. Aqui era escravidão. Mas a palavra de Deus diz que Deus tira eles, amém? E Deus tira eles, presta bem atenção, e põe eles para o caminho do deserto. Sabe quantos anos eles passaram aqui no deserto? 40 anos, mas vontade de Deus mesmo só foi 2 anos. 2 anos. Por que Deus não mandou direto eles para Canaã? Passou 2 anos aqui ensinando o povo. Porque tinha que fazer uma desintoxicação alimentar. Tinha que mudar a cultura deles. Fala para o teu irmão assim: nós temos que mudar a nossa cultura. Tem cristão que ele se converte, é cheio do Espírito Santo, é vida de Deus, ele crê no Senhor, mas continua com a cultura do Egito, cultura de escravo. E aí ele não aguenta andar, ele não aguenta chegar nas promessas de Deus. Aí Deus tira eles e eles começam a andar no deserto, começa a ser, como é que se diz, tratado. E aí Deus muda a dieta deles. E aí 2 anos passam, aí ele chega na porta de Canaã. Quando chega na porta de Canaã, Deus manda 12 espias lá. Fala: aí, olha a terra. Por quê? Porque Canaã tem uma forma de viver. Não é igual ao Egito. Fala assim: não é igual ao Egito. Então, se eu sou livre, mas a minha mentalidade continua do Egito, quando eu entrar em Canaã, eu vou me tornar escravo de novo. Por quê? Porque aqui no Egito tinha uma cultura. Aqui em Canaã tinha outra cultura. Aqui no Egito não tem como guerrear, eu sou escravo. Aqui em Canaã eu tenho que guerrear para conquistar. Aqui tinha os fariseus, os jebuseus, fariseu não, tinha os heteus, jebuseus, os amorreus, os filisteus, tudo eles tinham aqui. Aqui não, aqui só tem Faraó e seu domínio. Você sabe que Egito aponta para o mundo e o Faraó aponta para o diabo, amém? Deus nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino. Só que aqui no reino nós temos que aprender a viver. Não dá para viver mais como vivia no Egito. Quantos estão me entendendo? Amém? Quando eles entram em Canaã para espiar a terra, o que eles falam? Nós nos vemos como
Gafanhoto. E ele também nos vê como gafanhoto. Eles passaram 2 anos no deserto e a mentalidade deles não mudaram. Eles não tinham força para guerrear. Presta atenção aqui, tem crente que está 200 anos dentro da igreja e não sabe que tem guerra. Sabe por quê? Porque ainda continua com a mentalidade de escravo. E aí ele começa a reclamar de tudo, murmurar de tudo. E quando ele tem a oportunidade de vencer, sabe o que ele fala? Ô desperdício. Ô sofrimento, tudo é luta. Mas para o mundo que é luta, ele passa 15 horas sofrendo, padecendo, para ganhar um salário, para que chega no final do mês já não tem mais nada. Mas aqui onde ele tem prosperidade, no reino de Deus, ele acha que é desperdício. Mentalidade de escravo. Fala para você assim, mentalidade de escravo. Por isso que você e eu precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus não nos chamou para ser escravo. Deus nos chamou para ser vencedor. Fala para você assim, Deus te chamou para ser um vencedor. Mas a primeira coisa que um vencedor faz é mudar a sua mentalidade. E para mudar a mentalidade tem que mudar a sua dieta. Você tem que parar de comer porcaria e passar a comer vida. No Egito era natural, era mundo, era escravidão. Mas em Canaã tem terra que mana leite e mel. Só que aqui em Canaã tem gigante, tem batalha, tem guerra. Se você não mudar a sua mentalidade, você vai se tornar escravo de novo. Então eu e você precisamos aprender. Precisamos aprender a conhecer a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. E quando eu sei, pastor, que a minha mentalidade está mudando, você começa a valorizar as coisas certas. E começa a desprezar as coisas erradas. Tem pessoas que ela é escrava e nem sabe. Fala para o teu irmão assim, pergunta para o teu irmão, quem lidera você? É Deus ou é Mamon? Quem conduz as suas finanças? É Deus ou é Mamon? Nós estamos cheios de jovens nessa igreja. Você veio para a igreja por causa de Deus ou por causa da namoradinha? Ah, pastor, eu estou indo por causa da namoradinha. Glória a Deus, continue vindo, até ser liberto. Eu não estou aqui para falar mal, não. Só estou aqui porque você tem que saber quem você é. Porque se você descobre quem você é, agora você vai fazer uma escolha. Fala assim, você vai fazer uma escolha. Porque enquanto eu não sei quem eu sou, eu não vou fazer escolha. Mas agora eu te falei aqui, você trabalha 15 horas por dia, trabalha em bom louco, dorme mal, e quando é para fazer as obras de Deus é pesada, quando é para servir a Deus é pesado, mas para servir o mundo não é. Então você é escravo de quem? Você é escravo da igreja? Você é escravo da obra de Deus? Não, não é não. Você é escravo de um sistema, do mundo, que não tem jeito. Então abre seus olhos, volta para a eternidade. Sabe, Deus tem nos dado uma vida, e uma vida em abundância, mas não é aqui não, é na eternidade. Enquanto eu não buscar isso com intensidade, descobrir as minhas falhas e buscar do Senhor com jejum e oração, não vai mudar essa realidade. E aí você vai começar a criticar, julgar, sabe, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o bezerro de ouro, que eu acho que é o quarto dia, que pastor Wilson escreve sobre bezerro de ouro. Bezerro de ouro e suas consequências. O que é bezerro de ouro? Pergunta para o teu irmão, você sabe o que é bezerro de ouro? É todo o altar que eu levanto por não esperar em Deus. É todo ídolo que eu levanto onde Deus não está presente. A palavra de Deus diz que Deus traz o povo, tira o povo do Egito, leva até o Monte Sinai, porque ali Deus ia ensinar como ele vivia, o caráter de Deus. Deus ia dar a lista de como é Deus, o caráter de Deus, e o povo ficou lá esperando, e Moisés subiu para o monte, demorou 40 dias, o povo olhou e falou assim, Deus matou Moisés. Deus deve ser mau, porque agora nós estamos perdidos no deserto, o que nós vamos fazer? Eu não sei de quem foi a ideia. Falou, não, vamos fazer para nós um Deus. Vamos fazer para nós um Deus que nós possamos, que pode nos guiar. Porque nós está sem rumo, está sem Deus. E aí a palavra de Deus diz que eles fizeram um bezerro de ouro. Mas eles fizeram um bezerro de ouro com qual recurso? Porque eles eram escravos no Egito, não tinha um centavo, não tinha um couro para cair em cima. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus libertou o povo do Egito, pegou o povo do Egito e deu riquezas para o povo de Deus.
E essas riquezas, eles saíram com ouro, com prata, com vestes. 2 anos eles andaram, sandálias não envelheceram, vestes não se acabaram, não ficaram doentes. Era Deus provendo e fazendo eles ficar prósperos. Mas o dia que eles olharam e não tiveram paciência em esperar em Deus, sabe o que eles fizeram? Fizeram para eles outro Deus. Um Deus para os guiar. Agora presta atenção. Você pode falar assim, pastor, o que isso tem a ver comigo? Você pode falar assim, eu não tenho um bezerro de ouro na minha vida. Mas quantas pessoas não deixam de estar servindo a Deus porque seu casamento virou bezerro de ouro? Antes de casar, estava firme na igreja caçando uma noiva, caçando um noivo. Mas depois que casou, agora o meu bezerro de ouro é para shopping, é para festa, é para praia. Virou bezerro de ouro. Seu casamento virou bezerro de ouro. Filho pode ser seu bezerro de ouro. Antes estava firme e forte fazendo a obra de Deus. O filho nasceu. Agora, pastor, eu tenho que cuidar da minha criança. Não tenho mais tempo para isso. Tenho que cuidar da minha família. Bezerro de ouro. Tomou o lugar de Deus. Bezerro de ouro é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Trabalho. Quantos não deixam de servir a Deus por causa do trabalho? Bezerro de ouro. Fala para o teu irmão assim, se você se conhecer, você vai entender que tem muitas coisas na sua vida que mandam em você, que domina você. E você se torna escravo. Pastor, como é que eu posso me libertar disso? Fala para o teu irmão assim, não tem jeito de deixar de trabalhar, não. Então o trabalho faz parte. Pastor, como é que eu sei que Mamon está me servindo? Que eu estou servindo a Mamon e não Mamon me servindo? Quando é que eu estou servindo as riquezas e as riquezas não estão me servindo? É quando eu trabalho em prol dela. Não é ela que trabalha em meu favor. Então, deixa eu perguntar para os irmãos aqui. Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? Amém. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é construir, sabe, uma grande família. Se eu, Rogério, trabalho 15 horas por dia para buscar riquezas para a minha vida, não é pecado, mas eu estou deixando de fazer aquilo que era para Deus. Então, por que eu não transformo o meu trabalho na minha igreja? Então, eu gasto 15 horas para ir trabalhar e voltar, mas essas 15 horas eu estou a serviço de Deus, não é de Mamon. Então, a minha igreja não é um prédio com ar-condicionado. A minha igreja é lá o meu trabalho lá. Lá eu vou pregar o evangelho, lá eu vou colher pedras vivas para Nova Jerusalém. Então, eu não estou lá para ganhar dinheiro, eu estou lá para ganhar almas. A consequência é que o dinheiro vem junto. Eu não estou lá na faculdade, não é para ter um diploma no final e ter uma carreira promissora, não. Eu estou lá para ganhar. Faça do seu trabalho um lugar de pregar o evangelho. Se você quer servir a Deus, faça da sua faculdade um lugar de pregar o evangelho. E o resto é só uma consequência. Se você quer servir a Deus, faça desse busão que você pega todo dia de madrugada a sua igreja para você pregar o evangelho. Ah, pastor, mas e a minha vida social? Ué, você já não tem, filho. Você tem? É 15 horas de trabalho, 6 horas para dormir e 3 para comer. Que vida social você tem? Não, a igreja está tomando meu tempo, é só 10 horas por semana, se você for crente fiel ainda. Então não é a igreja que toma seu tempo, é Mamon. Agora você pode inverter isso. Como é que eu vou inverter isso? Faz diferente. Faça do seu trabalho a sua igreja. Faz da sua faculdade a sua igreja. Faz do lugar que você anda a sua igreja. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é servir a Deus. Enquanto nós não estamos fazendo isso, nós somos escravos. E aí, quando vinham as promessas de Deus, a gente recua. Eu não vou entrar porque tem gigante, tem cidade fortificada, tem muralhas. É verdade, tem tudo isso. Mas quando eu estou no caminho certo, buscando as coisas do céu, isso se torna pequeno diante de mim. Quantos querem crescer nisso? Amém. Isso é o jejum. Jejum é para abrir seus olhos.
Jejum é para abrir seus olhos para ver que tem áreas na sua vida que você é escravo e nem sabe. Você tem bezerros de ouro na sua vida que você nem vê, você nem percebe. Irmãos, eu fui liberto disso, graças a Deus. Hoje eu sou pastor, mas aonde eu vou, eu faço daquele lugar o meu lugar da igreja. O Henrique sabe, nós vamos treinar jiu-jitsu, apanhar dos outros. Eu estou apanhando para pregar o evangelho. Nunca vi um negócio desse. Eu vou fazer jiu-jitsu lá e pau e apanho. Depois termina, eu falo, meu irmão, vamos para o encontro comigo. Você tá batendo, vai que você vai, se converte, para de me bater. Eu quase levo um essa semana, mas vou levar na próxima. Por quê? Porque é meu ambiente. Eu estou divertindo, eu estou fazendo exercício, mas lá é meu lugar de pregar o evangelho. É lugar de fazer amizade, ter comunhão? É lugar de desestressar? Mas é lugar de pregar o evangelho também. Eu não quero servir a mamon. Não quero ter as riquezas deste mundo de uma maneira ilícita. Ter dinheiro não tem problema. Ter carro novo, ter casa nova, ter casa na praia, não tem problema. Mas aonde eu estiver, é lugar de pregar o evangelho? Ou é mamon que conduz a minha vida? É uma escolha. Fala para assim, é uma escolha. E essa escolha, primeiro, começa declarando: Senhor, eu abro mão de mamon. Eu abro mão. Isso é um conhecimento. Eu conheci, eu vi, isso é verdade da minha vida. Eu abro mão, não quero mais. Pronto, esse é o conhecimento. Agora, precisa do poder de Deus. Por quê? Porque uma coisa é você conhecer, uma coisa é você ser liberto. E para ser liberto, precisa de poder de Deus. Quantos querem ser libertos aqui de mamon? Diz amém. Tem castas de demônio que só vai sair com jejum e oração. O livro aqui é um estudo, é um capítulo por dia, é para você conhecer e detectar as áreas da sua vida que precisa de mudança. Mas o jejum e oração é para você se posicionar em fé e coragem. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Sobrou? Porque primeiro foi uma banda, uma parte embora. Agora, mas sobrou. O tocador sobrou. O tangedor sobrou. Aleluia. Eu gostaria que de manhã eu consegui fazer o resumo de todos os livros, de todos os capítulos. Hoje eu não consegui. Mas eu falei para você do que é mais importante. É a sua escolha. Falei assim, a sua escolha. Ah, pastor, eu não sirvo a mamon não. Tá bom. Glória a Deus. Não posso fazer nada. Você ainda não entendeu que esse mundo jaz o maligno e esse mundo vai fazer de tudo para te escravizar. Ele vai te escravizar em todas as áreas. Para te impedir. Sabe, o alvo do diabo, o alvo de mamon é diretamente concorrer com Deus. Concorrer com o Senhor. Então, quando você deixa de servir a Deus para servir esse mundo, mamon está te dominando. Você sabe o que Moisés, quando desce do monte, a palavra de Deus diz que ele pega o bezerro de ouro. A lei dizia que ele tinha que, se uma mulher adultera, se ela praticou adultério, ou se o marido desconfia que ela adulterou, o que a lei dizia? Você pega essa mulher, o marido pega a mulher, vai lá no tabernáculo e fala com o sacerdote. E fala para o sacerdote, fala, olha, eu estou desconfiando que essa mulher está me traindo. O sacerdote ia pegar o pó do tabernáculo, do átrio ali, ia colocar num copo, colocar água e mexer e dar para a mulher beber. Se a mulher tivesse realmente traído o marido, ela ia ficar com a barriga inchada, ia começar a arrastar a perna. Ia ser só vergonha. E no final ela ia ser apedrejada, porque adultério era apedrejamento. Mas ela ia tomar. E se ela tivesse em adultério mesmo, ela ia sair arrastando a perna e toda inchada. Mas se ela não tivesse em adultério, ela ia se tornar muito fértil. Ela ia ficar muito próspera. Sabe, hoje em dia tem um monte de crente arrastando a perna. Porque adorar outros deuses é como adultério, porque Deus tem uma aliança com você e comigo. Essa aliança que Deus tem comigo e com você é um casamento. Mas tem muita gente que troca a aliança com Deus para adulterar lá fora com bezerro de ouro.
Aí você vê a pessoa arrastando a perna, você fala para ele: meu irmão, tem mais de ano que você não vem na igreja, o que aconteceu? Ah, pastor, trabalho, tempo difícil. Está arrastando a perna. Não tem força para andar. Sabe, o que eu estou falando aqui para você não é para te condenar, para te culpar, não. É para que nesse jejum você abra seus olhos e perceba que tem áreas da sua vida que você não tem controle. Que quem está controlando é as riquezas desse mundo, é o prazer desse mundo, é a satisfação desse mundo. E aí as coisas não prosperam, não crescem, o dinheiro não vem, e o que vem some tudo, você não consegue fazer nada. Aí você fala: o que está acontecendo? Mamon tomou conta da sua vida, e você nem viu, nem percebeu. Mas é isso que acontece. Gostaria que você ficasse de pé. Acho que tem um vídeo, né? Vem cá. Tem um vídeo aí dos jovens, né? Depois, no final, eu quero que você assista o vídeo. Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. O pastor já falou para ficar de pé. Na verdade, eu ia falar para os discipuladores ficar em pé. Esse encontro, irmãos, era quarta-feira. 18 anos que eu estou aqui na Igreja Videira e participo de encontro. Pelas minhas contas que eu fiz hoje de manhã, eu já participei de mais de 100 encontros com Deus. E eu nunca vi uma guerra tão grande quanto nesse encontro. Na quarta-feira nós tínhamos 14 encontristas apenas. O nosso link, ele só faz inscrição mediante apagamento. E na quinta-feira eu chamei uma reunião de emergência, de urgência, com os nossos discipuladores. Gostaria que os discipuladores viessem aqui na frente rapidinho. E dos jovens. E eu quero agradecer, pastor, porque a igreja é do Senhor, mas o Senhor me confiou, com todo respeito aos líderes de adultos, mas os melhores líderes. Porque na quinta-feira à noite nós ficamos aqui até quase 1h da manhã e falamos: irmãos, nós só temos 14 vidas. E tínhamos mais de 40 vidas para confirmar, mas não tinha dinheiro para levar na sexta-feira para o encontro. Nós já tínhamos reservado o ônibus, já tínhamos reservado a capela, mas nós só tínhamos 14 inscritos. E essa galera aqui, eles falaram para mim: pastor, vamos levar a galera. Eu falei: mas precisamos do dinheiro, precisamos do recurso, isso que o pastor Rogério acabou de ministrar. E aí ele falou: o que nós vamos fazer então para poder pagar a conta? Porque a conta vai vir. Como o pastor é o pastor que administra o sítio lá, eu falei: quando acabar o encontro, eu não vou deixar o pastor preocupado agora. Mas quando acabar o encontro, eu vou pedir para ele se ele me dá pelo menos 1 semana ou 2 semanas para a gente pagar o sítio. Vocês estão comigo então? Essa semana vamos trabalhar para levantar o recurso, vender pastel, vender cachorro-quente, vender, sei lá, qualquer coisa. E eles falaram: pastor, conta comigo, nós vamos fazer. E na sexta-feira de manhã nós chegamos a 42 encontristas. E foi esses 42 encontristas que nós levamos para o sítio. E foi uma guerra poderosa, irmãos, porque o ônibus quebrou no meio da Raposo, o dos jovens, o ônibus dos adolescentes continuou o trajeto. Chegou lá, não conseguimos outro ônibus para levar os jovens. O ônibus que chegou lá no sítio voltou para buscar. Deixa eu já assustar os pais aqui. Aleluia. O ônibus chegou de volta lá no sítio 5h da manhã. E o encontro continuando, e nenhum da equipe, pelo menos não chegou nos meus ouvidos, reclamou do que estava acontecendo. Eu vi uma equipe disposta, alegre, para servir ao Senhor. E eu quero honrar vocês, discipuladores, pelo privilégio de poder liderar vocês. Quero honrar os líderes radicais livres, por favor, levante as mãos. Quero honrar cada um de vocês pelo privilégio de poder, de alguma maneira, servir a Deus junto com vocês. E quero honrar também os encontristas que nos suportaram, mesmo diante de tantas tribulações e diversidades que nós tivemos para chegar até o encontro. E o que eu falei para eles foi o seguinte: irmãos, se a luta é grande, pode ter certeza que a bênção é maior ainda. E eu tenho convicção, encontristas, que vocês, a vida de vocês nunca mais será a mesma, porque vocês suportaram tudo também. E nem dos encontristas eu escutei reclamação, pastor, graças a Deus. E eu cheguei lá, eu estava preocupado demais de eles reclamar, falar qualquer coisa, pedir o dinheiro de volta, aquilo que a gente já nem tinha mais, aleluia. Mas graças a Deus todos eles foram, voltaram, estão aqui, espero que permaneçam em nome de Jesus.
E eu quero agradecer ao senhor, pastor, pelo privilégio de poder caminhar e ombrear essa obra junto com o senhor. Obrigado. Aleluia. Dá salva de palmas para essa equipe aí, ó. Glória a Deus. Realmente, essa equipe aqui não serve mamon. Essa aqui, os jovens, eu posso falar aqui que os jovens liderados pelo Edson Filho, pela Marcela, nessa igreja não serve mamon. Não serve. Aqui não é desmerecendo nenhuma rede, mas é a rede que mais faz evento. Eles participam de 3 cultos. Vem no culto de manhã, vem no culto à tarde, vem no culto à noite. Eles, todos os eventos, conferência, tem de conferência de jovens, de adultos e de mulheres, eles vão nos 3. E eu não vejo eles reclamando por falta de dinheiro. É por isso que eles prosperam. É por isso que fazem evento. Por isso que é a rede que mais cresce na igreja. Por quê? Porque não é escravo de mamon. Eu não estou falando que os outros são, não. Mas precisa crescer em mentalidade. Dinheiro não pode mandar em você. Dinheiro não pode deixar para fazer um evento por causa de dinheiro. Não fazemos. Nós não deixamos de fazer nenhum evento nessa igreja por causa de dinheiro. Por quê? Porque dinheiro não manda em nós. Agora, nós estamos fazendo um encontro, restituição financeira. Por quê? Porque é algo que precisa. Você precisa prosperar. Você precisa ter recursos para sustentar a sua família. Quantos aqui querem ter uma vida melhor? Diz amém. Então, você precisa mesmo. Mas não por mamon. Não por mamon. Você precisa do favor de Deus. A Bíblia fala que se você abrir mão deste mundo para servir a Deus, não tem ninguém que faça isso que não receba 100 vezes mais em vida. Esses dias eu estava meditando, falei: Senhor, eu vou receber 100 vezes mais, mas como eu vou receber 100 vezes mais? Quando eu casei, quando eu me converti, eu não tinha nenhuma casa para morar. Hoje eu tenho uma casa, mas eu só tenho uma casa. Não tenho 100 casas a mais. Mas aí o Senhor me falou algo e eu fiquei meditando. Eu falei: hoje nós somos a média de 600 pessoas nessa igreja. Eu, no mínimo, se eu bater na porta de 100 famílias dessa igreja, eu tenho uma casa para abrigar. Se eu estiver passando qualquer dificuldade, eu tenho 600 números de telefone que eu posso ligar, que ela vai me socorrer.